E aí galerinha, beleza? Niari Cars na área, mais um vídeo aí para vocês. Vamos falar hoje sobre combustível, álcool ou gasolina. Qual que é melhor? Por que que tem que misturar? É melhor misturado? Não é? Curte aí o vídeo aí. E aí galerinha, tô aqui com a revista, de novo, né? Auto Magazine. Vou fazer uns vídeos aí bacanas dessa Auto Magazine. Quem lembra aí dessas revistas aqui, ó, eu colecionava ela. Ó, aqui, ó. Quem lembra desse cara aqui, ó? Daqui da Estel. Pezão. Tinha esse Gol aqui, 16 válvulas. Na época usava já cabeçote de 16 válvulas. Grande preparador, ele. Então, vamos lá. Vamos lá para o que interessa, né? Vamos falar aí sobre o sistema Flex, né? E aí já vamos logo direto para um fator importante, né? O que é melhor? Gasolina ou álcool? Em termos de potência, né? Em termos de potência, o que é melhor? O álcool, com certeza. É verdade. Ó, um fator muito importante aí para o pessoal para entender, ó, olha lá, quando fornece um sinal, tá vendo, em milivolts, de 600 a 900, mistura rica. É aqui, ó, no gráfico aqui, ó, tá vendo? Mistura rica, né? E de 100 a 400 milivolts, mistura pobre. E aí a gente tem aqui também a questão da fator lambda, né? Que é aquelas injeção programável, Flowtech tem a nano lá. Quando você tem uma sonda pobre, é acima de 1, fator lambda. E abaixo de 1 já começa a ficar rico, né? Então aí, isso daí já é uma coisa assim interessante da gente saber nos sistemas flex, né? Porque eles têm essa questão de controlar essa questão aí da mistura, né? Aqui, ó, a gente tem até aqui tem a tabelinha, ó. Essa tabelinha aqui é muito importante para a gente poder entender aí algumas coisas. 13 partes de ar, 13,8 partes de ar para 1 de combustível. Porque o próprio álcool, ele já tem um pouco de... Ele tem na composição química dele, né? Aí a gente pode até olhar aqui, ó, um dos fatores que faz o álcool ter um rendimento melhor em relação à gasolina é essa questão aqui da octanagem, né? O álcool ele tem muito mais octanagem. E o que é a octanagem, né? Não sei. A quantidade que você consegue comprimir ele sem que ele tenha autoignição, né? Porque se você comprimir demais o combustível dentro do cilindro, ele pode dar uma autoignição, ele pode dar uma pré-detonação. Ele pode entrar em combustão antes da centelha da vela. Isso daí, normalmente, às vezes dá pode até quebrar o motor do carro, né? E aí tem aqui as outras questões também, Ana, que envolve aqui, ó, tá vendo? Então o poder de octanagem já do etanol é muito superior da gasolina. Isso daqui já ajuda muito. A questão da pressão de vapor é a questão volátil, né, do combustível, né? Quando você tem a parte dele gasosa e líquida, eles têm que coexistir em equilíbrio. Essa evaporização, né, que é um processo que as partículas deixam passando pela superfície para um estado gasoso. Ou seja, o poder pressão de vapor seria a questão dele, volatilidade, né, do combustível. Então o álcool ele tem uma volatilidade baixa, né? Ele tem uma volatilidade, né, volátil, né, bem baixo em comparação com a gasolina. O poder calorífico, né, que é a quantidade de energia que é liberada de forma de calor, né? Por isso que a gasolina rende mais
você consegue ter render muito mais, né, a questão da gasolina em relação ao álcool, em termos de consumo, né? Ou seja, porque o poder calorífico do álcool é inferior ao da gasolina, né? E aí você tem também a questão do calor de vaporização, né? Que da gasolina é mais baixa. E a densidade também da gasolina é mais baixa. Tá, mas de modo geral, falando aí, né? Que é? Então, a questão da gasolina em relação ao álcool, porque a gasolina, se você jogar ela na sua mão, ela vai esquentar a tua mão, né? E o álcool, se você jogar na sua mão, ele vai esfriar a tua mão. Então, essa questão, né, dentro da câmara de combustão, isso ajuda na questão de diminuir a temperatura da câmara de combustão. E a questão da octanagem também. Então, por isso que o álcool rende mais potência e torque, né? Porque você consegue comprimir ele mais e aí você consegue mexer numa questão aqui, né, que o pessoal não pensa, mas é muito importante, que até mesmo os carros originais fazem, né, que é a questão do avanço de ignição. Então, você consegue colocar a centelha antes do ponto morto superior para você conseguir ter uma frente de chama, né? Aí você tem aqui também o avanço, tá vendo? Que é o que a própria injeção faz, né? O sistema Flex, né? O software aqui, ó, né? Das centrais, ele faz essa questão, né? Ele analisa tudo. E um detalhe que eu até esqueci de mencionar aqui para vocês, que é a importância de fazer um remap num carro quando você faz alguma modificação. Por quê, pessoal? Porque sempre a injeção do carro original, o software, ele vai fazer com que a mistura sempre fique no fator 1, tá? Ele sempre vai deixar a sonda no fator 1, que teoricamente, né, seria a mistura ideal para você ter menor índice de... Com isso, você tem uma mistura fora do padrão, né? E isso resulta em emissão de poluentes. E a central, o software lá dentro da central, né? Ele tem o quê? O programa ele sempre vai priorizar a deixar a sonda no fator 1, tá? Que é justamente para não ter emissões de poluentes. Então, assim, pessoal, não adianta só você modificar o seu escapamento, fazer um 4 em 1, mexer na questão do coletor de admissão, colocar ali um filtro de ar bacana, tal, mexer ali com o comando, mexer com o cabeçote e não mexer no software, entendeu? É imprescindível fazer o remap por conta disso, tá, pessoal? E aí, se você não fizer o remap, o carro não vai performar da forma correta. Às vezes, capaz do carro ficar até pior. Quando Que merda, hein? Sabia não? você coloca, dependendo do carro, se ele tiver um sistema de admissão de ar, onde ele tem um sensor lá na frente, o sensor MAF, que mede o fluxo de entrada de ar, e às vezes já mede também a temperatura que o ar está entrando. Se você colocar um sistema de ar que ele acabe excitando esse sensor, ele vai medir ele vai medir só uma quantidade diferente do ar que está entrando para dentro do motor. Então o carro fica pior do que deixar ele original, entendeu? Esse é um detalhe muito importante para quem for fazer qualquer tipo de modificação. Os carros mais antigos ainda tem, né, as primeiras injeções aí que lançou, ainda tem umas margens assim que você consegue fazer e a injeção vai se autocorrigindo, tá? Mas ela vai se autocorrigir justamente para deixar a sonda no fator 1, para a questão de emissão de poluentes. Você tá falando sério? Entendeu? Para a questão de consumo de combustível. Tá? Ter mais potência no álcool e menos na gasolina, né? Mas é justamente por conta disso aqui, pessoal. É justamente por conta desses fatores aqui, tá? Porque vamos colocar aí, uma das coisas mais importantes é a questão, né, de octanagem, né, do etanol. Mesmo o etanol comum, ele tem mais octanagem até do que a Podium, tá? Por isso que tem muita gente aí optando para fazer
os carros com os remaps, né, com etanol. Aí muda lá a questão dos bicos e tal, né? Só que aí tem um porém também, né, pessoal? Tem que tomar muito cuidado num carro turbo, porque quando você coloca um carro que é gasolina, só gasolina, e você começa a passar ele para o álcool, com certeza vai injetar muito mais combustível do que a gasolina, por conta dessa questão aí, da questão do que eu estava mostrando aqui para vocês, que é a questão do poder calorífico, né, da questão do calor de vaporização, né, ou seja, por isso que a gasolina ela tende a render, né, muito mais do que propriamente o etanol, tá, pessoal? Por isso que a gasolina ela rende mais, porque ela tem um poder calorífico e ela tem mais uma densidade maior, né? Ali na questão ali de quando está fazendo o resultado da queima, né? Então ela produz mais energia. Ah, agora eu entendi! Então, assim, pessoal, tem que tomar cuidados, né? Quando você for fazer um projeto de preparação, e tomar muito cuidado na questão de quando você tiver um carro original, turbo de fábrica, ou quando você for turbinar um carro, e aí você já tem que pensar, né, qual o combustível que você vai estar usando, para você já poder fazer as adequações da forma correta, né, de sistema de bico, bomba, né, pressão de linha, avanço de ignição, tudo isso, né, imprescindível fazer o remap, né, porque sem o remap, tenha certeza que o carro não vai performar e além de tudo pode gerar uma quebra, né. Please, no! No! Já na questão assim vamos falar aí de emissão de poluentes, né? Se você fizer o remap, dependendo da situação, o carro fica muito mais eficiente, né, no álcool, porque você já está melhorando essas questões assim de entrada de ar, facilitando a entrada de ar para o motor estar succionando o ar para dentro do motor com mais facilidade, com uma temperatura de ar melhor. Isso já facilita muito, já ajuda muito, contribui, né, com o motor. E você fazendo um escape melhor e tudo, mexendo na parte ali aspirada do carro, né, você já vai estar melhorando essas questões de você fazer o carro ter uma performance muito melhor. Então, consequentemente, quando você usar o etanol, você vai ter um rendimento muito superior ao da gasolina. Existem preparadores que conseguem fazer um excelente trabalho com o carro na gasolina, né? Por conta de ele já ter um conhecimento e conseguir enquadrar todo o projeto já na gasolina. Aí, assim, um carro flex, eu como, né, eu tô com um carro 1.0, então para mim qualquer cavalo já é um grande ganho, né? Então, Realmente. eu sempre priorizo o etanol. E todos os meus carros eu sempre usei etanol, tá, pessoal? Então, assim, qual combustível é melhor? Depende muito do projeto que você for fazer. Mas eu prefiro sempre o etanol, porque é fácil de você achar. Tem esses Golfs, esses carros a injeção direta, TSI, né, turbo. O cara faz um projeto aí de pódio, aí ele vai viajar. Se for um carro de uso, né, normal, aí quando tiver numa estrada aí não achar pódio, aí tem que colocar uma gasolina comum. Se fodeu! Isso que fica complicado, entendeu, pessoal? Então, se concentrar, pensar bem, analisa o seu projeto e aí ver qual é o melhor combustível. Para mim, Rafael, né, o melhor combustível para mim é o etanol, tá? Essa questão também que falam que o etanol prejudica o motor, que resseca a questão ali do sistema, né, de injeção. Galera, eu acho que isso é um pouco de mito, tá? Se você abastecer seu carro sempre num posto de bandeira e você depois de um tempo quiser usar um pouquinho de gasolina, fazer uma mistura de gasolina, principalmente em época que for frio, não tem problema nenhum. Se você fizer 3 ou 4 tanques de álcool e depois você colocar uma gasolina premium, uma V-Power, uma Podium, uma gasolina top, que seja 10 litros só, você já vai estar lubrificando todo o sistema, bomba ali, bico, e não vai ter problema nenhum. Eu fiz isso em todos os meus carros que eu tive, nunca tive problema de queimar bomba, de danificar bico, tá? Então, meu conselho, tá? Principalmente agora na época de calor, use etanol, que o etanol ele tem essa questão aí, né, de conseguir ajudar muito o motor a ter uma performance melhor.
Já no peso o carro rende muito bem, né? Se você ainda mais for preparadinho, um dia frio com aquele cold air intake lá na frente, rende muitos cavalos a mais, né, pessoal? Fica a dica aí para vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com seus amigos para fortalecer. Valeu!